Senhoras e senhores, servidores da 8ª Região, mais uma vez, boa tarde. Dando sequência à programação da 5ª Semana Institucional, teremos agora a palavra do excelentíssimo senhor desembargador Walter Roberto Paro, corregedor regional, e lhes dirigirá a palavra num diálogo da Corregedoria com os servidores. Doutor Walter Paro. Convidamos ainda a secretária da Corregedoria, senhora Liliane Trindade. Convidamos ainda o coordenador de Gestão Estratégica, Rodopiano Neto, para compor a mesa, auxiliar excelentíssimo corregedor regional nos trabalhos. Senhor corregedor. Obrigado, Liliane. Convido ainda o servidor Luiz Carlos Damasceno para entregar a mesa, integrar a mesa. Com a palavra, senhor corregedor. Boa tarde a todos. Depois desta palestra do ministro Cláudio, que acredito que tenha também impactado os senhores, como impactou a mim, sobre os desafios que nós teremos pela frente. Nós teremos que construir muita coisa, tem muitas dúvidas que ainda vão pairar e muita construção jurisprudencial. E, ao mesmo tempo, sem sombra de dúvida, com reflexos nas secretarias das unidades, e então teremos que ter muita paciência e muita solidariedade, no sentido de que teremos que fazer boas trocas de experiências. Bom, gente, como a Lilian disse, nós vamos fazer aqui um diálogo, não pretendemos cansar vocês. Eu sei que já estamos no 2º dia deste evento, e ele parece que não, mas cansa realmente a gente ficar aqui assistindo. Então, o nosso objetivo, ele vai ser, na medida do possível, alcançado de uma forma bastante informal. Pessoal, aqueles que já têm acompanhado os trabalhos da Corregedoria em suas unidades, e aqueles que ainda não tiveram a correição, mas já devem estar sabendo que nós estamos fazendo uma correição integrada. A correição integrada, ela acompanha, ela tem com a participação a Corregedoria, tem a participação da COGES, acompanham também, não como membro integrante das nossas correições, mas num acompanhamento secundário, o CODSA, a Escola Judicial e também a Escola de Servidores, no sentido de poder dar apoio às unidades e também aos senhores gestores. Bom, peço a permissão de vocês para poder ser bastante informal, e por isso é um diálogo. Primeiramente, eu quero agradecer a todos. Nós disponibilizamos o Horus há quanto tempo, Neto? Praticamente, gente, o Horus começou a ser disponibilizado aos senhores a partir do 2º semestre. E, por incrível que pareça, nós conseguimos avançar muito. O Neto vai fazer uma exposição para vocês sobre o que é que nós já andamos com isso. E o quanto a produtividade das varas, apenas com a utilização dessa ferramenta, já avançou muito. Vocês sabem que a gente, como corregedoria, nós estamos
sempre levando a vocês uma visão de que a gestão não significa aumento de trabalho, pelo contrário, é uma inteligência na execução das nossas tarefas e que, se ela for muito bem aplicada, nós trabalharemos menos. Foi por esta razão que nós presenteamos, eu digo presentear, porque apenas para destacar, dizer que nós demos o Órios, não foi isso. Foi um presente, uma preocupação nossa de oferecer às unidades a ferramenta do Órios. Porque nós tínhamos a percepção, e ela era reforçada a partir do momento que conversávamos com todos os servidores, de que fazer a leitura do e-gestão ela não era nem um pouco amigável. Então, com a apresentação da ferramenta Órios, ficou muito mais fácil reconhecer os impactos, quais eram os processos que estavam necessitando de um tratamento adequado e que, por isso, eventualmente, poderiam estar impactando o resultado daquela unidade. Não por outra razão, a partir do momento que nós apresentamos a ferramenta a vocês e vocês começaram a fazer uso, mesmo que ainda muitos dos senhores ou poucos servidores ainda da unidade ainda tenham feito uso dela, mas só isto já colocou o nosso tribunal numa posição bastante vantajosa. Nós estamos praticamente cumprindo com todas as metas que foram estabelecidas, tanto pelo CNJ, pelo CSJT, TST e também a nossa meta regional. E vocês devem ter notado que não foi exigido de ninguém grande esforço. Pelo contrário, o que nós tivemos que aprender conjuntamente era, primeiro, entender qual era a regra do jogo, o que o CNJ esperava com aquela meta, o que o CSJT espera com a meta, o TST e o TRT. E, ao entender e ao usar essa regra do jogo, começamos a perceber que não precisava fazer nada de excepcional. Lógico, uma ou outra ação para poder fazer o ajuste fino para se alcançar aquilo. Às vezes, uma pauta de conciliação, às vezes, uma mudança de uma rotina na execução, ou seja, começamos, então, a olhar que os atos a serem praticados em alguns processos, ou mesmo a rotina de prática de atos daquela unidade, foi somente revista. O tripé da corregedoria, para este biênio, e um ano já está se encerrando, nós só vamos ter mais um, provavelmente só para consolidar isto, ele é embasado na gestão, na autorresponsabilidade e na visão sistêmica. Ora, a gestão nada mais é do que olhar de uma forma diferenciada aquilo que eu já estou fazendo, para acabar com aquele processo que nós chamávamos aquele procedimento de au, que era ao colega do lado, que passava para o outro, sem muita inteligência. Ou seja, tínhamos muitas movimentações processuais e pouca efetividade. A corregedoria não está inventando a roda, nós estamos pegando a experiência de outros corregedores e somando um pouco mais de técnica e de recursos que já estão disponíveis hoje para serem utilizados. Bom, a visão sistêmica era justamente em fazer com que cada um de nós entendesse
entendesse que nós não somos indispensáveis, pelo contrário, mas o trabalho coletivo e acompanhado de uma inteligência faz com que a soma desses trabalhos seja muito maior do que a soma dessas unidades de servidores. Ou seja, se eu olho de uma forma sistêmica, se eu olho de uma forma preocupada como, ou melhor, uma forma preocupada e objetivando que, ao dar um despacho, ou preparar um despacho no processo, ou cumprimento a um despacho, o próximo servidor que receber esse processo o terá, ou receberá, para ser mais exato, de uma forma completa, pronta para que ele também possa aperfeiçoar isto, e se assim por diante for repassando para cada colega, nós teremos uma qualidade dos atos praticados. Nós teremos uma economia nesses atos, sejam eles de tempo e também uma efetividade. Nós estamos vendo durante essa semana institucional a preocupação que se tem quanto à imagem da justiça do trabalho. Temos que ter a compreensão de que apenas com gestão, apenas com uma visão sistêmica e apenas com responsabilidade, sem ilusão, é que nós, somando todas essas três balizas, nós conseguiremos, ou somente com essas três balizas, nós conseguiremos sobreviver. O futuro da justiça do trabalho, como ela é hoje, ele precisa se sustentar numa efetividade. O Dr. Cláudio estava mostrando sobre a questão da responsabilidade, da busca, do papel do juiz de buscar a satisfação jurisdicional, a efetividade no processo, mas nós sabemos que a grande realidade e dura realidade nossa, eu vou pegar aqui como especialmente o nosso regional, é a busca de bens. Nós sabemos que muitas vezes nós não conseguimos executar porque nós não encontramos os bens. E muitas das vezes, quando nós temos a sorte de encontrar um bem passível de ser executado, o número de recursos que sobrecaem sobre esta eventual penhora vai tomando uma proporção no tempo em que ou deprecia esse bem ou, mais tarde, torna inviável até mesmo a manutenção daquele bem penhorado. E o que fazer com isso? Não é por outra razão que nas correições nós estamos chamando a atenção de vocês no sentido de observarem qual é a efetividade dos atos que vocês estão praticando. Como é que sai um mandado e ele é enviado para um oficial de justiça? Será que ele está indo com todos os dados que o oficial de justiça necessita? Será que esse oficial de justiça está esclarecido realmente do que ele precisa praticar? Sabemos que aonde ainda existe oficial de justiça ao lado do juiz, esse contato é mais próximo e as medidas são mais rápidas, e essa troca de informações também é mais efetiva. Mas onde hoje nós temos uma central, é mais difícil, porque muito dificilmente o oficial de justiça tem contato com o juiz. E, às vezes, aquele mandado não sai de uma forma completa, como se deveria ser feito, e o oficial de justiça cumpre também de uma forma não completa. Isso tem feito com que o bem penhorado não satisfaça, ou não tenha muito interesse, ou às vezes não cobre
a execução, e quando cobre, talvez não tenha aceitação de mercado, e assim, gente, esse processo, como já disse aos senhores, fica tramitando na vara, numa forma recorrente. E é lógico que isso afeta o clima organizacional, porque eu tenho certeza que nenhum dos senhores gosta de ver um processo passando o tempo todo nas mãos sem uma efetividade. E se nós não gostamos de vivenciar isto, imagine aquele que espera o bem como uma esperança no que diz respeito à sua satisfação, muitas das vezes alimentar. Ele precisa daquilo para sobreviver. Bom, feito essa pequena introdução, o motivo de nós estarmos aqui é justamente esse. Dizer que estamos muito satisfeitos com a apresentação do Horus para vocês e os resultados. E, paralelamente a isso, nós estamos pedindo também aos senhores mais um pouco de colaboração. No final do mês, nós teremos a última Semana da Conciliação, não é isso, Neto? Deste ano. Os nossos índices, no que dizem respeito à conciliação, já estão muito bons. Mas, muito provavelmente, se nós desempenharmos aqui um papel mais presencial e insistirmos em campanhas de conciliação, nós teremos bons resultados. Ontem eu estava conversando com os juízes e falando de pequenas boas práticas que se tem e que não precisamos ter recursos fenomenais, apenas usando a prata da casa. E aí, a vara da... tem alguém aqui da primeira vara de Abaetetuba? Tem aqui. É a Giane? Oi, Giane. Giane, só aproveitando, tá? Não sei se eu já te comuniquei, estaremos, muito provavelmente, até o final do mês, retirando todos aqueles processos que já estavam arquivados daquela unidade, de modo que possam fazer a reforma e melhorar o ambiente, porque realmente estava insalubre, né? Mas eu estou falando de Abaetetuba porque o pessoal de Abaetetuba teve uma criatividade. Tem um rapaz lá que ele é secretário de audiência, é isso, Jane? E ele parece que é locutor, ou foi locutor, ou tem voz de locutor, então ele faz umas chamadas lá no meio do expediente, com aquela voz de locutor, né, Jane? Chamando o pessoal para a quarta da conciliação, então avisa que a vara vai estar disponível para fazer a conciliação às quartas-feiras. E tem dado bom resultado, segundo a doutora Flávia, é uma média de 10 a 15 conciliações nessas quartas-feiras, além das que foram feitos com a pauta normal. Se nós multiplicarmos isso por 4 semanas, temos uma média de 50 processos, provavelmente, o que já é bastante. Pode parecer pouco, mas são 50 processos que nós retiramos de sentença, nós retiramos de um processo de execução mais complicado e que facilita. Então, o que se gastou com isso? Absolutamente nada. Aproveitamos um potencial desse colega, os recursos do microfone já existiam, então, nada demais. Então, essa foi uma solução que a primeira vara de Abaetetuba, inclusive está de parabéns pelo cumprimento de todo o povo lá, viu, Jeane, pela iniciativa e pela solidariedade deles, e que todos eles estão incentivando as partes a fazerem esse acordo. Mas, por calendário, nós temos essa última semana. Então, independente de qualquer outra iniciativa que seja mais duradoura, nós estamos pedindo um destaque para, por favor, divulgarem o máximo possível para que, nesta última semana, a gente possa, então, coroar de êxito
além das conciliações, seja ela uma conciliação, já é um sucesso. Mas, se nós pudermos multiplicar isto exponencialmente, realmente será muito bom, e para os resultados do tribunal, como eu disse a vocês. E tenho refrisado por ocasião das correições. O nosso tribunal tem um déficit de 700 servidores. A cada dia que passa, um ainda se aposenta. E nós não podemos substituir esses servidores. Então, o nosso cenário ele é um pouquinho complicado. Exige da gente uma estratégia, uma gestão mais afinada para que a gente possa trabalhar de uma forma mais racional, sem ter que exigir dos senhores energias excepcionais, mas entendendo que nós precisamos ter resultados. Os resultados é atingir, no mínimo, as metas. Não é isso, Neto? Ele vai explicar tudo isso para vocês. Atingindo as metas, nós estaremos credenciados a poder pleitear servidores e recursos. Ninguém aqui está garantindo que nós vamos conseguir. Mas, se nós não conseguirmos atingir essas metas, que nós já vimos que não é muito difícil, nós vamos atingir, sem tanto esforço assim, nós não temos essa credencial. Então, peço a colaboração de cada um dos senhores e a consciência e o trabalho solidário para que aquilo que eu puder fazer de melhor seja feito, porque em determinadas unidades é possível fazer mais conciliação, em outra não é, a outra eu consigo uma execução mais célere, provavelmente uma outra vara eu não consiga. Mas é a somatória desses resultados que vão dar o resultado final para o tribunal. Correto, Neto? Não é, às vezes, olhar o seu resultado de vara, mas saber que a somatória final de tudo que está nesse grande cesto é o que vai nos impulsionar e nos credenciar a ter esta voz perante o CNJ e o CSJT. Antecipadamente, como eu disse, nós já estamos parabenizando vocês, porque nós já estamos no caminho. Estamos caminhando bem. E dizer que nós também estamos, além dessa semana, Semana da Conciliação, nós estamos fechando o ano. Eu vou deixar a Liliane falar, inclusive, sobre algumas preocupações e atenções que nós devemos ter por ocasião desta caminhada de encerramento de ano. Existem alguns procedimentos que cada um de nós precisará ficar atento para que nós não venhamos a deixar passar o tempo ou o momento oportuno de fazer lançamentos processuais. Como eu disse a vocês, o e-gestão ele é uma fotografia que é tirada a 0 hora do último dia do mês. Se nós esquecermos de fazer lançamento e formos fazer no primeiro dia do outro mês, isto já não vai valer. Não adianta justificar para o CNJ, para o CSJT, isso aí não adianta. Então, vamos ficar muito atentos a esses procedimentos. Vou deixar a Liliane fazer uma fala, e depois entra o Neto e o nosso colega Luiz, que vai falar também do e-gestão, que vão falar sobre o e-gestão para o 2º grau. Não é isso, Neto? Como eu não sou responsável pelo 2º grau, mas nós estamos aqui representando a administração, também enfatizo aos colegas do 2º grau muita atenção, porque não é nada difícil, mas apenas é uma pequena observação de uma nova rotina, considerando que a rotina que a gente tinha no APT, simplesmente, a lógica de funcionamento dos registros do APT não são exatamente, ou não é, desculpa, não é exatamente a lógica que é aplicada
pelo PJE. E, por esta razão, a ferramenta Horus vai ajudar muito no diagnóstico dos lançamentos e nos resultados de cada unidade. Tá ok, pessoal? Liliane, por favor. Boa tarde. Reforçando o que o doutor Paro falou, né, sobre a questão do Horus. Por que a gente acredita que o Horus veio realmente para ajudar, para auxiliar? Vocês estão ouvindo? Por que veio? Dá para ouvir? Por que veio realmente para auxiliar, para ajudar? Porque antes, por exemplo, a gente falava assim, tem que atingir a meta 1, por exemplo. Só que a vara ela não tinha condição de saber o que ela precisava fazer para atingir aquela meta. Eram 50 processos, eram 100 processos, eram 10 processos. Então, quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, é difícil, qualquer lugar serve, né? Quando a gente não tem um objetivo para chegar, qualquer lugar serve. O Horus ele veio justamente para deixar claro isso. Com o Horus você consegue perceber quantos processos e quais processos você precisa atuar para atingir a meta X. E não adianta a gente lutar contra essa realidade. O Neto vai aprofundar essa questão, mas eu acredito que todos vocês já sabem disso, porque há 3 anos que a gente bate na tecla do IPCJus, o tribunal precisa estar dentro desse índice de eficiência, né, comparado entre os regionais, para poder pleitear cargos e recursos. Então, ou a gente ou a gente atinge a meta, ou a gente não tem condições nem de concorrer, nem de solicitar, nem de pleitear nada junto ao TST, ao CSJT, ao CNJ. Então, essa é a regra do jogo. Então, é assim que a gente tem que trabalhar. Considerando isso, temos o Horus para auxiliar, como eu acabei de falar, mostrando quais são os processos que a gente tem que atuar. E o que a gente precisa, basicamente, o que a Corregedoria sempre vem batendo todos os anos, isso não é novidade, a gente não está inovando nada, é só repetir